farei a revisão de endocrinologia do Revalida com vocês hoje. Em geral, cai uma questão por ano. Os temas são diversificados, mas tem alguns que costumam cair mais, como tireotoxicose, hiperprolactinemia, feocromocitoma já caiu também 2 vezes, e as complicações crônicas do diabetes mellitus. Então, vamos começar com tireotoxicose. Sempre que eu tenho um aumento dos hormônios tireoidianos, o que eu espero que aconteça? Um feedback negativo no hipotálamo e na hipófise, reduzindo os níveis de TRH e, consequentemente, de TSH. Por isso que o padrão laboratorial típico de hipertireoidismo é TSH diminuído com T4 aumentado. Quando eu tenho esse padrão, eu estou falando do hipertireoidismo clínico. Quando clínico, eu tenho níveis de hormônios tireoidianos acima do limite superior da normalidade. Agora, quando o T4 e o T3 eles estão normais, o que acontece? Eles estão acima do que é o normal para o paciente, porém dentro do limite do exame, dentro do limite de normalidade do exame, mas já é suficiente para causar esse feedback negativo no hipotálamo e na hipófise. Por isso que eu encontro o TSH diminuído com T4 e T3 normais no hipertireoidismo subclínico. E eu também posso ter hipertireoidismo secundário, isto é, pela presença de um adenoma na hipófise, produtor de TSH. E aí, como ele produz TSH, esse TSH estimula a tireoide a produzir hormônios tireoidianos. Portanto, o padrão laboratorial de hipertireoidismo secundário é TSH aumentado com T4 e T3 também aumentados. Esse mesmo padrão de TSH aumentado, T4 e T3 aumentados, pode ser encontrado na resistência ao hormônio tireoidiano, que é uma doença caracterizada por mutação no receptor de hormônios tireoidianos, levando a uma insensibilidade da hipófise em reconhecer os níveis de hormônios tireoidianos circulantes. Então, ela acha que sempre tem menos e vai produzir TSH, o que leva ao aumento dos hormônios tireoidianos circulantes, ok? Principal causa de hipertireoidismo, doença de Graves. Doença de Graves é uma tireoidopatia autoimune na qual há produção de autoanticorpo denominado TRAB, que é um anticorpo contra o receptor de TSH, que leva à estimulação desse receptor, promovendo crescimento e proliferação celulares, além do estímulo à síntese de hormônios tireoidianos. Portanto, eu tenho no paciente com doença de Graves presença de bócio, que na cintilografia é um bócio difuso hipercapitante e também hipertireoidismo. Além disso, o TRAB ele estimula outras células fora da tireoide, como queratinócitos e fibroblastos, que acabam depositando substâncias denominadas glicosaminoglicanas nos tecidos, levando à infiltração desses tecidos. A principal manifestação dessa infiltração tecidual é a oftalmopatia de Graves, caracterizada pela exoftalmia bilateral. Até 20% dos pacientes tendem a apresentar a oftalmopatia de Graves. Outras manifestações relacionadas a essa deposição de glicosaminoglicanas nos tecidos. Eu tenho um edema pré-tibial, que é conhecido como mixedema pré-tibial, e também a acropatia, que é um baqueteamento digital com edema de falanges. Esse é o mais raro de aparecer. Então, lembrar que doença de Graves tem TRAB positivo, virtualmente todos os pacientes têm esse anticorpo presente, é caracterizada por bócio hipercapitante na cintilografia, e se você vir na questão presença de exoftalmia bilateral, é doença de Graves, ok? Dentre as outras causas de tireotoxicose, vamos colocar um pouquinho aqui aumentado para vocês verem. Então, uma forma mais fácil da gente diferenciar as causas é através da cintilografia. Se a cintilografia, ela mostra a atividade de síntese hormonal. Então, se ela é uma cintilografia hipercapitante, isso quer dizer que eu tenho aumento da produção dos hormônios tireoidianos pela tireoide. Então, principais causas, doença de Graves é a principal causa. Então, lembre-se do que eu falei, tem um aumento, né, da produção de hormônios vinculado ao TRAB. Doenças nodulares tóxicas, nas quais há a presença de um nódulo ou de um bócio multinodular, que é autônomo, que acaba produzindo hormônios por conta própria, né? Tem também o hipertireoidismo induzido por amiodarona tipo 1,
que é uma situação em que a oferta de amiodarona, que é uma molécula rica em iodo, faz com que essas células produzam mais hormônios tireoidianos. E quando a captação é fora da tireoide, eu tenho que pensar em estruma ovária, que é um teratoma super especializado que acaba produzindo hormônios tireoidianos, e também em metástases de carcinoma diferenciado de tireoide que podem produzir hormônios. Não é a regra, mas pode acontecer. Agora, se a minha cintilografia é hipocaptante, isso quer dizer que o excesso de hormônio tireoidiano não é devido à hiperprodução pela tireoide. Eu tenho que pensar nas tireoidites, que ocorrem por uma destruição dos folículos tireoidianos, levando à liberação desse hormônio estocado. Uma das mais cobradas é a tireoidite granulomatosa subaguda. Você vai suspeitar dessa condição quando o paciente tiver um quadro de infecção de vias aéreas superiores prévio ao quadro de tireotoxicose. Além disso, ele tem dor cervical importante em tomografia de tireoide. E também as outras tireoidites é a tireoidite linfocítica subaguda e a tireoidite pós-parto. Essas duas não cursam com dor cervical e, em geral, elas têm antitireoperoxidase bem positivo. Outras causas de hipocaptação na cintilografia acompanhada de tireotoxicose. Então, se o paciente ingere hormônios tireoidianos, muitas vezes com o intuito de perda de peso, e também o hipertireoidismo induzido por amiodarona do tipo 2, que é quando a amiodarona causa um efeito tóxico às células foliculares tireoidianas, levando ao seu rompimento e liberação desse hormônio estocado. Hiperprolactinemia, vamos lá. Sempre que você vir um paciente com hiperprolactinemia, você tem que descartar algumas coisas antes de pensar que é um tumor produtor de prolactina. Quais? Bom, se for mulher, descartar gestação, pedir um beta-HCG para ela, principalmente se atraso menstrual. Uso de anticoncepcionais contendo estrógeno também podem levar ao aumento de prolactina. Presença de hipotireoidismo, lembrar que o hipotireoidismo leva a um feedback positivo na hipófise, aumentando no hipotálamo, desculpe, aumentando o TRH. O TRH estimula a produção de prolactina, então tem que descartar hipotireoidismo como causa da hiperprolactinemia. E também o uso de medicações. Lembrar que as medicações elas podem tanto atrapalhar a ação da dopamina, quanto também diminuir a produção de dopamina. A dopamina é o principal inibidor da síntese de prolactina. Então, se eu tenho menos dopamina, eu vou liberar a produção de prolactina. Drogas relacionadas. Metildopa, que é um antihipertensivo utilizado principalmente na gestação. A metoclopramida, né, que é um procinético. E os antipsicóticos, como aloperidol, risperidona e sulpirita. Feito isso, você vai ter que investigar essa célula túrcica. Então, o próximo passo é pedir ressonância de célula túrcica. Por quê? Você pode ter um tumor que não é produtor de prolactina, que está comprimindo essa região da haste hipofisária. Na hora que esse tumor comprime a haste hipofisária, ele bloqueia a chegada da dopamina na hipófise e, portanto, não tem dopamina para inibir a secreção de prolactina. Eu vou ter hiperprolactinemia. E também eu posso ter um tumor produtor de prolactina presente nessa situação. Outra causa também é célula vazia. Então, você vê a célula túrcica praticamente sem hipófise, né? Quando que a gente trata a hiperprolactinemia, então? Descartadas as causas como medicações, gestação, hipotireoidismo, se for um adenoma produtor de prolactina, você tem que decidir se você vai tratar ou não. Então, quando que a gente trata? Quando o tumor for maior ou igual a 1 centímetro, então, desculpa, maior, não menor. Quando for um macroadenoma, né, maior ou igual a 1 centímetro, porque ele tem um maior risco de crescimento e compressão das estruturas ao redor. Lembre-se que uma estrutura nobre que fica ali bem em cima da hipófise é o quiasma óptico. Então, se você tem compressão do quiasma óptico, você vai ter perda da visão lateral, hemianopsia bitemporal, desculpe, é assim. Sintomas de hipogonadismo, então se o paciente também tiver sintomas de hipogonadismo, tem indicação de tratamento. Amenorreia, presença de galactorreia, diminuição de libido. Osteoporose, principalmente em homens, porque as mulheres, como elas evoluem com a amenorreia
como uma manifestação clínica precoce da hiperprolactinemia, em geral elas não desenvolvem osteoporose devido à hiperprolactinemia, tá? Elas são diagnosticadas antes do que os homens, é por esse motivo que os homens tendem a apresentar mais macroadenomas do que as mulheres. E disfunção erétil também é outra indicação de tratamento da hiperprolactinemia. E se a paciente tem desejo de engravidar, com o intuito de melhorar, vamos dizer assim, a fertilidade. Tratamento com agonistas dopaminérgicos, a primeira escolha é a cabergolina, de uso semanal. Ela tem uma eficácia superior à bromocriptina e, por seu uso ser semanal, também facilita a adesão ao tratamento. Outro tópico, causas endócrinas de hipertensão secundária. Feocromocitoma, como eu disse, já caiu. Feocromocitoma é um tumor de células de crista neural, é um tumor de medula adrenal. Ele produz catecolaminas. A tríade clássica de sintomas do feocromocitoma são episódios de cefaleia, sudorese e taquicardia. Isso é episódio paroxístico, de forma paroxística. Além disso, acompanhado de hipertensão, que pode ser uma hipertensão mantida, mas também pode ser uma hipertensão paroxística. Como que eu faço o diagnóstico? Dosagem urinária ou sérica das catecolaminas e das metanefrinas. Em geral, quando é um paciente de alta suspeita para feocromocitoma, você pode ir direto para as catecolaminas séricas. Outras causas de hipertensão endócrina. Então, vamos dar uma revisada porque isso pode cair. Hiperaldosteronismo primário. Lembrar que a característica clínica do hiperaldosteronismo primário é aquele paciente que tem hipertensão, geralmente uma hipertensão mais refratária, uso de 3 classes medicamentosas, associada à hipocalemia, pode ser induzida por diurético ou também pode ser espontânea. Como que você faz o diagnóstico? Na verdade, é o rastreamento inicial, não o diagnóstico em si. O rastreamento inicial para hiperaldosteronismo primário é a relação entre a atividade plasmática de renina sobre a concentração plasmática de aldosterona. Síndrome de Cushing. Então, como que eu vejo a síndrome de Cushing? Como que eu suspeito da síndrome de Cushing? Presença de hipertensão, mais alterações da doença, né, como, por exemplo, hiperglicemia, adiposidade padrão central, também hiperandrogenismo, aquele paciente com acne, alopecia areata, alopecia androgenética, hirsutismo, paciente com manifestações mais sugestivas de doença de síndrome de Cushing, como fraqueza muscular proximal, giba, estrias violáceas, face espletórica, faces em lua cheia, friabilidade cutânea com equimoses. Então, esse paciente deve te chamar a atenção para a síndrome de Cushing. Como que eu faço o diagnóstico de síndrome de Cushing? O diagnóstico do hipercortisolismo, que é o primeiro passo na investigação. Teste de supressão com dexametasona, 1 ou 2 miligramas. A ideia do teste é tentar bloquear essa produção de cortisol. Se não for bloqueada, isso me mostra uma produção autônoma de cortisol, síndrome de Cushing. Cortisol urinário de 24 horas, me mostrando que tem um aumento do cortisol urinário nas últimas 24 horas, né? E cortisol salivar às 23 horas. Como o cortisol é um hormônio de padrão com ritmo circadiano, o normal é ele estar alto de manhã e bem baixo à noite. Se eu encontro níveis elevados de cortisol noturno, também me mostra uma quebra de ritmo circadiano que é típica da síndrome de Cushing, ok? Acromegalia, que é um tumor hipofisário produtor de GH, também cursa com hipertensão. Então, eu vou lembrar de acromegalia naquele paciente que tem hipertensão, alterações glicêmicas com resistência à ação da insulina. Lembre-se que o GH é um hormônio contrarregulador de insulina, por isso que eu tenho presença de hiperglicemia. E manifestações sugestivas, como aumento de extremidades, né, mãos e pés, aumento de mandíbula, nariz, orelha. Dedos em salsicha, paciente com dor articular também. Diagnóstico, dosagem de GH e IGF-1. Hipertireoidismo e hipotireoidismo também podem cursar com hipertensão. No hipertireoidismo tem uma hipertensão de padrão sistólico associada a sintomas de tireotoxicose, né? Agitação, perda de peso, insônia, palpitações, tremores de extremidades. O diagnóstico sai pela dosagem de TSH e T4 livre. E no hipotireoidismo, o padrão da hipertensão é diastólico. Então, eu tenho
hipertensão diastólica associada a sintomas de hipotireoidismo. Constipação, adinamia, letargia, queda de cabelos, né, pele seca e fria, intolerância ao frio. Mesma coisa, diagnóstico, dosagem de TSH e T4 livre. Por fim, complicações do diabetes mellitus. Complicações, nós temos as macrovasculares, que são as relacionadas, né, ao aumento de aterosclerose, como por exemplo infarto, AVC, doença arterial periférica, insuficiência cardíaca também. Quando eu penso em complicações macrovasculares, eu tenho que controlar principalmente os fatores de risco para diminuir essas complicações. Lembre-se que as causas cardiovasculares são as principais causas de mortalidade em pacientes diabéticos, então é por isso que é super importante controlar esses fatores de risco. Meta pressórica para pacientes com diabetes mellitus, de preferência menor do que 130/80, mas segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, pode ser menor do que 140/80. Se o paciente apresentar nefropatia com albuminúria positiva, a meta tem que ser menor do que 130/80 e o antihipertensivo recomendado é um IECA ou um BRA, para reduzir a progressão da doença renal. LDL colesterol também deve estar dentro da meta. Pacientes diabéticos, em geral, eles são de alto risco ou de muito alto risco. Muito alto risco se ele já tiver doença cardiovascular estabelecida, como por exemplo, infarto, AVC, doença arterial periférica. Então esse paciente, você já vai considerá-lo de muito alto risco, a meta para ele é um LDL colesterol menor do que 50. Agora, se ele tiver hipertensão, mais diabetes, idade maior do que 49 anos em homens, idade maior do que 56 anos em mulheres, ou presença de tabagismo, diabetes com mais de 10 anos de duração, presença de retinopatia, presença de nefropatia, você vai considerá-lo como de alto risco. A meta para esse paciente é um LDL menor do que 70. O que você tem que guardar? Uma meta mais rígida para controle. E, em geral, as drogas recomendadas são estatinas de alta potência, Rosuva e atorvastatina, porque você tem que derrubar esse LDL colesterol. Complicações microvasculares, aqui entram a retino, a neuro e a nefropatia. Aí sim, a hemoglobina glicada ela se correlaciona com a diminuição do risco de complicações microvasculares. Por esse motivo, para pacientes não fragilizados, a meta é uma hemoglobina glicada menor do que 7%. Para aqueles pacientes que já são fragilizados, né, têm múltiplas comorbidades, idade mais avançada, associação com doenças que diminuam a expectativa de vida ou limitação nas atividades de vida diárias, o que você tem que lembrar é que esse paciente, ele não tem uma expectativa de vida longa para você diminuir complicações. Então, a meta para esse paciente não precisa ser tão rígida. Você pode deixá-lo entre 7,5% até 8,5%. Ok? Rastreamento de complicações. Quando que a gente deve começar a rastreá-las? No paciente com diabetes mellitus tipo 2, por ser uma doença mais insidiosa, por ser a hiperglicemia ela começar de forma mais lenta e progressiva, eu tenho que rastrear a presença de complicações logo ao diagnóstico, porque esse paciente já pode ter a hiperglicemia há vários anos. Então, muitas vezes a gente encontra a presença de complicações já ao diagnóstico nessas situações. Já no diabetes mellitus tipo 1, como ocorre por uma destruição imunomediada das células beta-pancreáticas, e isso de uma maneira abrupta, esse paciente com diabetes tipo 1 não se expôs tempo suficiente à hiperglicemia, portanto, ao diagnóstico, ele não terá complicações crônicas da hiperglicemia. Assim, eu devo rastreá-lo após 5 anos do diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, ou se o paciente entrar na puberdade, que é quando ocorre aumento dos hormônios contrarreguladores de insulina, como o GH, que podem agravar a hiperglicemia e, portanto, precipitar o aparecimento de um quadro de complicação. Como que a gente faz o rastreamento? Retinopatia, através de avaliação de fundo de olho ou mapeamento de retina. Nefropatia, através da pesquisa de creatinina e para cálculo da taxa de filtração glomerular e também da microalbuminúria. E neuropatia, através de avaliação clínica, questionários de sintomas e também avaliação ao exame físico. Teste do monofilamento, avaliação de sensibilidade tátil, proprioceptiva, dolorosa, térmica, né?
Neuropatia mais comum. As neuropatias mais comuns são a polineuropatia sensitivo-motora, que é aquele padrão em bota e luva, o paciente começa a perder a sensibilidade nos pés e isso progride para os membros superiores, então é uma polineuropatia sensitivo-motora, distal, começa pés, mãos, ascendente, então primeiro o pé, depois a mão, okay? E bilateral. Outra neuropatia que é muito comum também é a autonômica, que pode acometer um ou vários sistemas. O cardiovascular, quando eu tenho neuropatia acometendo o sistema cardiovascular, eu tenho um aumento de frequência cardíaca em repouso, então um paciente que tem uma taquicardia basal, intolerância à atividade física, hipertensão de padrão non-dipping, que a gente chama, que é aquele paciente que não tem uma queda da pressão arterial durante o sono. Além disso, eu posso ter maior risco de hipoglicemias assintomáticas nesses pacientes com neuropatia autonômica. Posso ter acometimento do trato gastrointestinal com gastroparesia diabética, né? Ou então constipação ou diarreia crônica. Disfunção de trato geniturinário com disfunção erétil. Também a alteração do controle, de esvaziamento urinário, né? Com uma bexiga hiperativa, por exemplo. Bom, é isso. Desejo boa prova para você.